Olha, a história do VLT ela é mais longa do que o projeto, na verdade. Já existiam alguns estudos promovidos pelo IPP, para IPP Instituto Pereira Passos, né? Para fazer o desenvolvimento de VLT em outras áreas da cidade, incluía o centro, tinha uma extensão pela Cidade Nova, Caju, São Cristóvão e indo até o Caju. A decisão no bojo da operação urbana, ela foi tomada no desenvolvimento da própria operação como um sistema auxiliar de integração dentro da região portuária. Ela não estava voltada, concebida originalmente como um sistema que fosse integrar o restante da cidade. Era um transporte auxiliar dentro da própria região. E qual foi a motivação principal, Luiz Lobo, dessa decisão de trazer o VLT para o conjunto dessa? Foi no desenvolvimento do projeto. Ele não, o projeto do VLT ele não está incluído dentro da PPP da operação urbana. Então nós tivemos que desenvolver esse projeto em separado. No desenvolvimento do projeto, inclusive por razões, primeiro por razões efetivas da integração, da utilidade do sistema como um todo. E segundo, por questões até econômicas, para você poder aumentar a demanda, fazer um atendimento mais pleno e com isso tendo uma demanda maior, você tem uma viabilidade econômica também maior. Então esse sistema começou a ser desenvolvido. Considerado exclusivamente como ele funcionava como um 8 nas duas regiões separadas ali pela Gamboa, né, pelo túnel ferroviário que liga a Gamboa à Central do Brasil, e foi sendo considerado nesse aspecto como uma forma de integração entre os diversos modais. Ele tem um trajeto sobre esse traçado preliminar. Existem diversas linhas programadas, diversos serviços operacionais. Ele tem um traçado que vai passando pela rodoviária. Ele começa na estação São Diogo, fazendo assim uma linha no mapa, né, localizando ele no mapa. Nós temos aqui, de um lado, a Francisco Bicalho, a Presidente Vargas, o mar e a Rio Branco, vamos dizer assim, para ficar simples, né? Então, a gente podia descrever a linha dele, o traçado dele, iniciando ali na estação São Diogo, que fica em frente à Leopoldina, com o objetivo de fazer uma integração futura com o sistema do trem de alta velocidade. Embora aquele ponto ali já seja um ponto de integração importante com as linhas de ônibus existentes hoje. Sai da São Diogo, passa na rodoviária e integra a rodoviária. Passa na frente do teleférico, integra o próprio teleférico, que já é um sistema de integração. O teleférico integra o Morro da Providência com a Central e com a Gamboa e Cidade do Samba, aquela região ali, mas ele também serve como um sistema integrador de quem não morando na região, não morando, por exemplo, no Morro da Providência, chega na Central e quer ir para Gamboa. Quem chega na Central e quer ir para Gamboa, ele só tem um jeito de ir, que é a pé pelo túnel João Ricardo. Então, com o teleférico, ele pode ir de teleférico. Ele vai estar integrado no bilhete único carioca, isso já está decidido, né? E pretende-se integrá-lo também no bilhete único municipal, mas isso municipal não, é metropolitano. Mas isso depende de lei estadual, que é uma providência a ser tomada no próximo ano agora de implantação. Vai ter que ter uma lei aprovando a inclusão dele no bilhete único municipal. A gente não consegue ter uma estimativa precisa, aliás, nem aproximada nesse momento, porque são diversas medidas que estão sendo tomadas ao longo do tempo, né, e que elas vão sendo incrementadas também ao longo do tempo. Então a gente tem a melhoria operacional da Supervia, que eu acho que vai ter um impacto muito grande, e o que se falou até hoje de melhoria na Supervia é pouco, em relação ao que está sendo feito até junho de 2016. Tem muita coisa para acontecer agora. Nós temos as melhorias do metrô, que também que vai ter a linha ampliada, vai ter o serviço bastante melhorado também.
e tem a implantação das trans, né, da Transolímpica, Transcarioca e a Transbrasil, que vai dar uma integração ainda muito maior no sistema de ônibus. A Transbrasil, ela não é um compromisso olímpico, então ela certamente, não existe mais tempo útil para isso, não vai estar implantada na sua plenitude, ela vai estar implantada com alguns serviços, mas não totalmente. A implantação disso tudo implica que vai efetivamente alcançar a redução pretendida. Até lá ainda vai ser um período de transição aí em que as pessoas se adaptam, tem a questão cultural, o carioca em especial, o brasileiro, a gente poderia até falar de um modo geral o brasileiro, mas o carioca em especial, ele tem um hábito cultural super arraigado de ser conduzido pelo transporte até muito próximo do seu destino, muito próximo mesmo. Então, na SMTR, a distância de caminhada utilizada para cálculo é de 200 metros, isso é muito pouco mesmo. Em qualquer outro país, em qualquer lugar, as distâncias de caminhada são muito maiores. Então, tem um período de adaptação aí que vai ter que ser vivido. Isso é uma discussão teórica bacana, viu? Porque tem, dentre os especialistas, aqueles que se apaixonam mais pelo ônibus e aqueles que se apaixonam mais pelo trilho, né? Pela roda e pelo trilho. Quem gosta mais de ônibus considera, por exemplo, o BRT um transporte de alta capacidade, né? O BRT ele tem carros de 128 metros, o maior, 128 passageiros, 28 metros de comprimento, biarticulado. E tem, enfim, ele tem essa dificuldade de ser conduzido, né, primordialmente pelo condutor, que tem que tomar decisões instantâneas. Então, eu não consigo entender muito bem, mas isso é considerado um transporte de alta capacidade. O VLT, ele transporta, no limite da sua capacidade, 450 passageiros por composição, numa composição de 44 metros, com intervalos de serviço que podem chegar até 2 minutos. É mais do triplo. É mais que o triplo. Então, essa discussão ela fica assim, meio perdida entre as gincanas de engenharia, entendeu? Nós vamos ter as obras concluídas em abril, obras totais, de todo o sistema, à exceção, isso é uma decisão recente, não estava sendo divulgado ainda, mas a Marechal Floriano é uma linha até com uma relativa importância, ela não vai ser implantada antes da Olimpíada por conta da necessidade que a gente tem de deixar alguma folga para o trânsito se movimentar durante as obras, porque vai chegar um limite que não teria rua nenhuma para ninguém passar, e não deu, a gente vai postergar a Marechal Floriano, que é uma linha que tem uma importância, mas a importância dela não é fundamental, ela não impede o funcionamento do sistema. A integração de todos os modais, por exemplo, vai estar garantida. A obra, então, portanto, estaria toda concluída em abril. Nós já vamos ter, desde dezembro, a fase 1, a etapa 1, que sai do São Diogo e vai até o Santos Dumont, em testes operacionais, e ela deve entrar em operação, quer dizer, deve não, ela vai entrar em operação para a Olimpíada. Então, em junho, ela estará em operação comercial já. Olha, eu diria que é uma questão de decisão, né? Opção, vamos dizer assim. Assim, do ponto de vista ideal, vamos falar como se não existisse, as forças políticas e econômicas não tivessem com toda a sua presença aí, vamos falar só tecnicamente, o ideal seria que a gente tivesse um sistema de massa troncal que fizesse integrações com um sistema de distribuição local. Então, eu diria que em todo lugar onde passa o metrô, é possível se criar um sistema de VLT integrador. Então,
imaginando a linha do metrô aqui, que já passou pela cidade, Cinelândia, saiu da Cinelândia, foi para Glória, Catete, Flamengo, Botafogo, Copacabana. Em cada uma dessas estações e em cada um desses bairros poderia haver um sistema de VLT que fizesse a distribuição e a distribuição em todo o bairro do transporte público, integrando numa estação de metrô ou em mais de uma, né? Isso em Copacabana, por exemplo, é evidente, né? Você tem 4 estações em Copacabana, Cardeal Arco Verde, Siqueira Campos, não, são 3, né? E Cantagalo. Essas 3 aqui, elas dão condição de atendimento pleno no bairro inteiro, fazendo integração com o metrô. Da mesma forma vai ser com Ipanema e Leblon, né? E futuramente outros bairros que serão fatalmente atendidos pelo metrô. Transporte numa cidade como o Rio de Janeiro não tem saída. Não tem saída. É de massa, tem que ser via trilho, tem que ter metrô, o sistema troncal tem que ser metrô, tem que ter integração com trem, não tem outra saída. O transporte suburbano e metropolitano tem que ser trem. E as integrações têm que ser nas estações, né? Então, não tem sentido uma pessoa sair. Por exemplo, existe uma linha de ônibus, essa daí é muito emblemática para mim, que eu fiquei tão impressionado com isso. Tem uma linha de ônibus que sai de Charitas, exatamente na frente da Estação das Barcas, e vai para a Gávea. Vai até a Gávea, até lá em cima da Gávea. Quer dizer, isso é uma maluquice, você tirar uma pessoa que está em Charitas e fazer um trajeto desse de ônibus pela cidade inteira para chegar na Gávea. O normal seria ele pegar a barca que está na frente dele, no mesmo lugar que ele está pegando o ônibus, ele pega a barca, vai até a Praça 15, dali ele integra em outros sistemas de transporte da cidade e vai para qualquer lugar que ele queira, e não apenas para a Gávea. Pode ir para qualquer lugar que ele queira. Então, o sistema... Assim, é muito fácil dizer isso, falta planejamento. Falta planejamento é sempre botar a culpa no outro, né? Alguém não está planejando. Não é bem assim, a gente tem uma tradição, a gente tem uma história, a gente tem uma indústria ligada ao transporte público via ônibus, que é extremamente forte na cidade, extremamente presente, e não é fácil a gente sair. Por outro lado, tem uma facilidade muito grande, tendo em conta essa cultura carioca de só andar 200 metros, é muito fácil você implantar uma linha de ônibus. Pega o sistema viário existente e diz assim, ó, esse ônibus sai daqui e vai para ali, e volta. Não precisa fazer nenhuma adaptação, não precisa fazer obra, não precisa fazer nada, o máximo que você faz é aumentar um raio de giro numa esquina, acabou, mais nada. Então isso fica simples, sabe, é uma coisa que, ao mesmo tempo que é simples, faz com que esse sistema cada vez mais se entranhe, cada vez mais ele está ligado à vida das pessoas, permeia todas as decisões, e aí fica muito complicado. Agora, a gente sabe que no longo prazo, e aí é perspectiva histórica, os passos já estão sendo dados. Quer dizer, a decisão, por exemplo, de revitalizar a Estrada de Ferro, né? A concessão, a criação do Supervia, tudo isso foi um passo de reanimar a antiga Central do Brasil, que já foi um transporte super importante na época que ele era totalmente público. Eu acho que pode. Não necessariamente no sistema público, não necessariamente na mentalidade dos governantes, não necessariamente por aí. Eu acho que o grande mérito do VLT é que ele é um transporte muito eficiente, extremamente confortável, porque ele tem uma inserção dentro da cidade super delicada, né? Então ele não ofende a gente nem por barulho, nem por velocidade, nem por presença. As pessoas se sentem muito bem com ele, né? Eu acredito que, uma vez implantado o VLT, as pessoas vão querer VLT, vão querer mais VLT. E o que determina a política, na verdade, é a vontade das pessoas, não é a vontade do governante. Às vezes, o governante pode muito, mas pode também muito pouco.
Porque o que vai determinar a destinação de recursos para esse ou para aquele projeto ou para aquela linha de desenvolvimento? Vai ser efetivamente a vontade das pessoas, né? Vamos dizer assim, a tendência. Hoje, mais do que nunca, se mede tendência, né? Está o tempo todo a gente querendo saber quantos por cento querem isso, quantos por cento querem aquilo, enfim. E eu acho que isso é que vai definir isso. O ônibus se implantou nesse país por conta da decisão de, sei lá, Juscelino Kubitschek de implantar um sistema rodoviarista aqui, né? Nós temos um defeito enorme, que é considerar moderno aquilo que acabou de chegar e desconsiderar aquilo que ficou para trás, ou que nos serviu durante muito tempo. Então, quando foi implantado o sistema rodoviarista e se vendeu o carro e o ônibus como sendo um sistema de transporte extraordinário, e o caminhão também, né? Todas as ferrovias do país foram absolutamente sucateadas, abandonadas, relegadas, e acabou, entendeu? Então, não é só o transporte de passageiro urbano, é o transporte de carga. Quer dizer, o que faz com que esse país seja quase inacessível? É que nós temos que andar de caminhão, pô. As mercadorias todas andam de caminhão. Imagina você sair de Porto Alegre e chegar em Manaus, né? Então, o que adianta ter uma zona franca em Manaus se as coisas saem de lá de caminhão? Para chegar, não chega em lugar nenhum. Nem isso não se usa. É ridículo, é ridículo. Transporte fluvial, cabotagem, tudo isso tinha que estar que já funcionou, né? Aquele Ita do Norte que saía lá do Pará e ia até o Rio Grande do Sul pela costa, deixou de funcionar por quê? Eu não consigo entender essas coisas, entendeu? Por que a gente abandona? Por que abandonou essa área aqui e foi privilegiar o desenvolvimento comercial de serviço e tal em outras áreas? Por que se fez tantos escritórios em Botafogo, por exemplo? Por que a gente não desenvolveu, não continuou aqui, não melhorou isso aqui, não fez reforma? Esse projeto não é um projeto olímpico, na acepção da palavra. Ou seja, ele não foi implantado para a Olimpíada. Ele é justamente um legado da Olimpíada. As pessoas antigamente tinham uma casa da família que todo mundo morava nela, passava anos, 100 anos, 150. Hoje não, hoje você compra um apartamento aqui, sai dali, vai para lá, é uma confusão medonha, ninguém reforma nada, fica tudo destruído. É por aí.